Vamos falar agora sobre medicamentos? Olha só, a gente sabe que está tendo inflação no Brasil, né? E os medicamentos subiram cerca de 10%. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, será que a gente pode comprar um medicamento mais barato para economizar? O genérico, porque a gente tem aquele medicamento de referência, que é aquele nome comercial, aquele mais famoso que você compra lá, que você já chama pelo nome, mas que não é o remédio, né? Vamos dizer, o termo técnico em si. Mas tem os genéricos e os similares. Então a gente quer entender hoje com quem é especialista no assunto, para saber se isso representa algum risco, né? Para a nossa saúde de alguma forma. Então eu vou falar aqui com o Cauê César Sá Justo. Ele é farmacêutico clínico e doutorando em farmacologia pela UFPR. Seja bem-vindo, Cauê. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, então você já me explicou que referência, né? Remédio de referência é o quê? Fala o termo técnico aí pro pessoal. Bom, acho que a forma mais fácil de se entender isso, e até é legal colocar isso em pauta, é como o medicamento chega até a prateleira ali, como a gente vê, né? Tá. Então, o medicamento de referência é aquele cuja empresa teve que investir, ele é um medicamento inovador. Então, houve um processo de pesquisa, de investimento, né, de estudos, para que ele chegasse desde os estudos básicos ali, os estudos pré-clínicos que nós chamamos, até, né, estudos clínicos com testes em humanos, para ele chegar até a prateleira. Então tem muita ciência ali. Muita ciência. Então, isso demanda muita pesquisa, muito tempo, muito gasto. Né? Por isso que ele é mais caro. E por isso, exatamente, ele é o medicamento mais caro e por isso ele é chamado também de referência ou inovador, né? E esse medicamento, por muito tempo, ele mantém uma patente ali de 20 anos. Então ele é lançado antes de todos os outros, antes de genérico e similar. Isso, ele fica com o direito de venda ali, né? Por ter exatamente feito todo esse processo, ele tem esse direito exclusivo de venda por 20 anos. Então é o tempo para a empresa, de certa forma, recuperar esse investimento que foi feito dentro desses 20 anos. Então, por algum tempo no mercado, ele fica sozinho. Entendi. Bom, então já tem aí pelo menos, ele tem garantido 20 anos de mercado até para experiência. Então, quando a gente vai para o genérico, aí quer dizer o quê? Então, vamos lá. Aí, o genérico, normalmente, né, nós tivemos a legislação aqui no Brasil do genérico em 1999. Então, o genérico, em grande parte dos casos, ele vem depois dessa quebra de patente desses medicamentos, os chamados de referência ou os medicamentos de marca, né? Após os 20 anos é que vai surgir um genérico. Exatamente. Então, o genérico, ele basicamente pega a receitinha pronta ali, falando de forma bem simples. Ele pega uma receita pronta, a indústria produz esse medicamento, né? E, obviamente, também passa pelos testes de segurança, de eficácia, de qualidade, principalmente, né? Essa é a questão do genérico, justificando por ele ser mais barato. Ele não tem que fazer todo esse processo, né, que a indústria que produziu o medicamento de referência teve que fazer, mas ele precisa de testes de equivalência para determinar ali e comprovar, né, que o comportamento dele dentro do organismo é o mesmo do medicamento de referência. Entendi. Quando você falou assim que ele pega a receita pronta, essa receita, uma vez que abriu a patente, ela é compartilhada? Como que é? Então, os laboratórios que produzem os genéricos, eles fazem análises desses medicamentos, né? Dos medicamentos de referência para fazerem exatamente essa reprodução. Mas eles não têm essa receita passada pela indústria que criou aquele medicamento? De certa forma, sim, né? Mas como essa patente detém os direitos, né, de produção e de toda a cadeia de produtos ali, eles não têm acesso a tudo, né? Mas um direcionamento sim. Entendi. Mais baseado em análises pela própria indústria, né? Do que pelo acesso total dessas informações. Então agora vamos para o similar. Exato. O similar nós já tínhamos, né? Antes da legislação aqui dos genéricos de 99, que eu citei para você. Mas nós não tínhamos a garantia de que esse medicamento, né, pela patente do referência ali não deixar aberto todas as informações, nós não tínhamos a garantia de que esse medicamento se comportava ali da mesma forma, né? Com os testes de equivalência que eu comentei.
Então, esses medicamentos eram baseados ali, como o próprio nome diz, eles são similares, né? São parecidos. Então, eles podem diferir em, por exemplo, tamanho de comprimido, em alguns recipientes, né? Por exemplo, dentro de um comprimido não vai só o fármaco, que é o princípio ativo, vão alguns recipientes, né? Alguns veículos que ajudam esse fármaco a agir no nosso corpo. Então, há algumas diferenças, né, que podem acontecer nos similares. E não necessariamente esses similares têm esses testes de equivalência comprovando esse comportamento equivalente, né, parecido com os genéricos, né? Hoje nós temos os similares equivalentes, né, que eles saem desse ponto que eu citei e necessitam dessa comprovação, né, dessa eficácia e de todos esses testes de equivalência, e aí sim eles podem ser intercambiáveis, né, assim como os genéricos, quando há uma prescrição do medicamento de referência. Tá. Então, em termos gerais agora, você definiu cada um deles. Quando a gente tem uma receita de um médico, né, ele pode, geralmente ele prescreve pelo nome de referência, né? Exato. Não sei se é uma própria regra da medicação. Existe algo nesse sentido ou não? Bom, a gente pode falar de dois aspectos diferentes, né? O atendimento no âmbito particular, e aí sim é mais comum a prescrição pelo nome de referência, mas no SUS, por exemplo, seria obrigatório, né, por legislação, de que os medicamentos fossem prescritos pelo nome do princípio ativo, né? O nome genérico. E exatamente por isso que o genérico veio, é um dos objetivos, né, de se colocar o medicamento genérico no mercado, para além de dar essa competitividade para o mercado, né, forçando ali a indústria que produziu de referência reduzir o preço, a gente também melhorar o acesso, né, ao medicamento, que é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. Apesar de nós termos um atendimento em saúde, né, grande parte dos pacientes recebem o tratamento, uma prescrição, e não tem acesso a esse medicamento, né? Seja pelo custo, seja hoje nós estamos vendo a falta de alguns antimicrobianos, né, os antibióticos nas farmácias e drogarias. Então, por diversos fatores. Então, o medicamento genérico ele vem para contribuir justamente nesses pontos. Interessante. E quando a gente compara esses medicamentos, eu acredito aqui que seria mais referente ao genérico com o de referência, mas pode colocar o similar na tua resposta também. O que acontece? Muda o resultado quando se muda de um de referência para um genérico? Ou a pessoa pode confiar nesse resultado? Porque o medo maior do pessoal será que eu posso trocar esse medicamento? Pode confiar, né? Como eu disse, o genérico, ele obrigatoriamente tem que passar por esses testes de equivalência, né? Então, é garantido, né? Isso que dá segurança do resultado. Exatamente. Esse medicamento, ele é genérico por uma aprovação de uma agência reguladora aqui no Brasil, a Anvisa. Então, sim, nós temos testes de equivalência que garantem que esse medicamento ele é seguro e ele é eficaz, assim como o medicamento de referência. E como eu citei também, nós temos hoje os similares que são equivalentes, né? Que se propuseram a passar por esses testes também e receber o selo de equivalente. Então, é bacana sempre quando for receber a prescrição ali na consulta médica, ou quando for comprar ou receber o medicamento na rede pública, que você pergunte, né, e questione sobre isso, né, sobre a possibilidade. Os genéricos e os similares equivalentes, eles vêm ao encontro disso, de abrir o leque, né, e de dar maiores possibilidades ali pro paciente, né, escolher qual medicamento se encaixaria melhor ali, principalmente no seu orçamento. Existe algum caso específico em que não seria recomendado, por exemplo, a troca sem falar com o médico? Bom, o médico ele pode barrar essa troca, né, essa intercambiabilidade que na maioria das vezes é feita ali no balcão da farmácia, da drogaria, mas ele precisa deixar muito bem explícito na receita, na prescrição, que ele não quer que seja feita a troca. Né? Alguns profissionais têm a preferência por essa não troca, por diversos motivos, né? A gente tem que respeitar as preferências, né? Assim como nós temos em diversos pontos, mas é muito bom deixar claro que essa intercambiabilidade ela é permitida, né? E
ela, como eu falei, ela garante, né, e ajuda bastante com que o paciente tenha o acesso ao medicamento, que é o mais importante, né? Não adianta ter o atendimento, pegar a prescrição e não ter o medicamento para utilizar. Isso complica muito chegar no resultado da terapia ali e realmente controlar a condição de saúde do paciente. Tá, mais uma última pergunta. E em termos de bula, muda alguma regra entre os de referência, genérico e similar, ou é tudo igual? Se eu pegar a bula de um e de outro, eu vou conseguir ver as mesmas informações? Bom, muda algumas informações referentes ao laboratório que faz a produção, né? Tá. Mas como eu comentei, o medicamento genérico ele deve ter o mesmo princípio ativo, os mesmos recipientes, a mesma forma farmacêutica. Então ele basicamente é a cópia, né? A receitinha ali. Só não tem o nome comercial mesmo. Do medicamento de referência. Patente, né? E é importante dizer também que os similares, eles vêm com esse nome comercial, né? Então, às vezes, por estratégia de marketing, algumas indústrias colocam um nome comercial e um similar equivalente para ter essa força de marca, né? No nome. E o farmacêutico é que vai dar essa informação na hora de comprar. Ó, esse aqui é um similar, esse é um genérico. Exatamente. Como eu falei, é sempre bacana quando tiver dúvida, em toda farmácia e drogaria tem um farmacêutico à disposição. Então é bacana contar com esse profissional de saúde que está ali, talvez o profissional de saúde mais acessível, né? Para todos. A gente sabe que hoje em dia tem uma farmácia em cada esquina, então todas têm um farmacêutico, então é bacana. E eu aqui falar em nome dos farmacêuticos que nós estamos à disposição para tirar dúvidas a respeito dos medicamentos e qualquer outro problema de saúde. Muito obrigada, Cauê. Agradeço a tua presença aqui hoje, viu? Obrigado.